Hoje eu vou contar uma história que eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei que eu fosse viver. É tipo aquelas histórias que a gente vê em filme que a gente pensa, nossa, isso aqui é impossível acontecer na vida real. Mas aconteceu e foi comigo. Um dia você tá cozinhando com o amor da sua vida, rindo, feliz, fazendo planos. No outro dia você tá de joelhos, chorando, no chão da sua sala e com uma arma apontada para ele, e o policial dizendo para você que ele não é a pessoa que você pensou que ele era. A gente se conheceu de um jeito muito inesperado. Eu lembro que era uma sexta-feira e tava chovendo muito, parecia que o mundo tava caindo. E eu saí um pouco atrasada do serviço e eu tava muito estressada porque nesse dia eu tinha trabalhado demais. E aí eu decidi parar numa cafeteria qualquer só para tomar um café e tentar esfriar a cabeça antes de chegar em casa. E aí eu lembro que quando eu cheguei nessa cafeteria, ele tava lá. Ele tava sozinho e ele tava vestido com uma roupa que parecia ser roupa de trabalho. Ele tava com uma camisa social, azul clara, e ele tava com um óculos preto e ele tava lendo um livro. E sim, eu reparei em tudo isso porque a imagem dele meio que transmitia uma calma. Ele parecia ser um cara centrado, gentil e bonito. E essas foram as minhas primeiras impressões sobre ele. É aquele tipo de cara que a gente olha e pensa: esse aí com certeza ou é casado ou já é compromissado. Mas não, ele não era. E eu lembro que a cafeteria ela estava lotada nesse dia. E aí, quando eu tava passando perto da mesa dele, ele me ofereceu para poder sentar. E aí a gente trocou as nossas primeiras palavras. E aí, ali na cafeteria, o nosso papo começou a fluir e a gente decidiu trocar os telefones pra gente continuar aquela conversa. Em 2 semanas, ele já tava me mandando mensagem todos os dias e com um mês a gente já tava junto. Sim, a gente começou a namorar. E eu fiquei curiosa, né, pra saber com que ele trabalhava, e ele falou que ele trabalhava com logística de frotas. Ele falou uma palavra, analista de sistemas. Foi assim que ele falou. E eu, como não entendia muito de rastreamento, GPS, frota, eu achei super comum e nada suspeito. Ele sempre dizia: amor, meu trabalho é muito técnico, eu nem vou te entediar com isso. E, tipo, era TI, né? Dava pra entender. E eu super respeitava, porque tem pessoas que não gostam de misturar trabalho com a vida pessoal. E ele era uma dessas pessoas e pra mim tava tudo bem. E com 2 anos de relacionamento, a gente decidiu se casar, porque a gente se dava super bem, a gente se amava, se respeitava, ou pelo menos eu achava que sim. Só que com o tempo ele começou a ter umas atitudes estranhas, coisas que normalmente as pessoas não fazem. Só que eu não sabia exatamente o motivo real. Por exemplo, ele era uma pessoa muito metódica, ele só ficava com o telefone na mão. E ele quase nunca largava o celular, mas quando ele largava, ele sempre deixava o telefone no modo avião. E eu não entendia, porque, gente, quem que deixa o telefone no modo avião? Eu desconheço, tipo, isso não é normal. Aí um dia eu fui e questionei ele, eu fui e falei: amor, por que que você deixa seu telefone no modo avião? Aí ele riu e falou: é que o meu trabalho me exige foco total, e eu já fico no automático. E a resposta dele na minha cabeça, tipo, não fez sentido nenhum. Mas até aí tudo bem, porque, tipo, não era nada absurdo, mas era muito esquisito. Aí teve um outro dia que ele chegou em casa com um cheiro muito forte de gasolina. E, gente, quem trabalha em escritório, como que vai chegar em casa com cheiro de gasolina? E aí a roupa dele tava cheirando, a mochila, o cabelo. E aí eu até brinquei com ele: uai, você trocou de profissão pra frentista e não me falou nada? Aí ele riu assim, de forma sem graça, e ele foi e falou: não, é que eu fui visitar um cliente hoje. Eu não te falei? Só que não, ele não tinha me falado. E como eu falei com vocês, ele trabalhava dentro de um escritório, ele não tinha contato com o cliente. Por isso que, mais uma vez, eu achei estranho. Mas ok, porque a gente quer sempre confiar e acreditar em quem a gente ama. Agora, escuta isso. Eu lembro que esse dia era uma terça-feira e eu nunca mais vou me esquecer. Era umas 5h52 da manhã e eu lembro disso porque o alarme ainda não tinha tocado e tava aquele silêncio de madrugada. E de repente a gente ouviu do nosso portão pá, 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 batidas muito fortes no portão da nossa casa e eu já levantei assustada, pensando que alguém tava querendo invadir a nossa casa e meu coração começou a quase sair pra fora, porque pensa, você
assim, bem dormindo praticamente, e alguém chega quase quebrando o portão da sua casa. Eu fiquei desesperada e ele acabou acordando com barulho também. Só que ele acordou e ele sentou na cama e ele ficou pálido. E eu não entendi porque ele não teve reação nenhuma, ele só sentou e ficou pálido. Eu já perguntei, o que tá acontecendo? Ele não me respondeu nada, ele só foi andando pro corredor e eu fui atrás dele porque eu tava com muito medo. E de novo bateram, pá, 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 pá. Polícia Civil, abre o portão agora. A gente tá com um mandato de prisão. E, gente, aquilo não parecia real. Aquilo parecia um filme. E eu fui olhar pelo olho mágico, né, do portão. Tinha 4 homens parados na nossa porta. E eles estavam todos armados, estavam com um papel, né, que era o mandato. E eles estavam com um colete e eles estavam querendo, tipo, entrar mesmo dentro da nossa casa e tinha também uma viatura parada na nossa porta. Eu virei pra ele e falei, Léo, o que tá acontecendo? O que esses policiais querem com a gente? E ele só falou, me desculpa, foi só isso que ele falou. E o portão nem precisou ser aberto, eles arrombaram, eles destruíram o portão. E eles já chegaram mandando eu ir pro canto, ajoelhar, ficar de costas, e eles foram direto no Léo. Leonardo da Silva Costa, você tá preso por tráfico interestadual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E eu do outro lado, não, gente, tá havendo engano, ele é analista de sistemas, ele é TI, vocês estão prendendo a pessoa errada, não, pelo amor de Deus, chorando. E aí um dos policiais me olhou com pena e ele falou, moça, você não sabe com quem você se casou. Depois que colocaram ele algemado dentro da viatura, eu fiquei ali no chão da minha sala, descalça, tremendo, suando frio e chorando como se fosse uma criança. E depois um investigador, ele voltou com uma pasta na mão e aí ele começou a me mostrar fotos, vídeos e as câmeras de segurança também. E lá tava ele, com outras pessoas em galpões, supervisionando carga, falando com gente armada. E não era logística de frota coisa nenhuma, era uma quadrilha que fazia contrabando de eletrônicos, drogas sintéticas e eles usavam um caminhão de empresa limpa para poder transportar. E o sistema de rastreamento, ele mesmo tinha desenvolvido para poder enganar a polícia. Ele sabia onde ficavam todas as barreiras, sabia por onde passar e ele avisava o grupo o tempo inteiro. E eu só chorava porque eu nunca imaginei aquilo. Foram meses muito difíceis, eu tive que ir para a delegacia, eu tive que dar depoimento, falar tudo que eu sabia, que na verdade não era quase nada, eu era só uma vítima. A minha família, os meus amigos, todos ficaram chocados. E eu ficava pensando, me perguntando, mas gente, como que eu dormi do lado desse homem por anos e eu nunca percebi nada? Como que uma pessoa consegue mentir com tanto talento, com tanto sangue frio? E o pior é que no meio disso tudo, eu ainda sentia saudade dele. Olha que loucura, né? Eu chorava por ele, mesmo eu sabendo quem ele era de verdade. Mas é que o amor não tem um botão de desligar, né? Mas com o tempo eu fui entendendo que eu não amava ele. Eu amava quem ele fingiu ser. Hoje ele tá preso, ele pegou mais de 10 anos de prisão e eu tô tentando reconstruir a minha vida. Mas uma coisa eu aprendi: se o seu instinto falar, ouve. Não espera a polícia bater na sua porta, arrombar para você descobrir a verdade, não.